Eva que procriassem, que multiplicassem, que enchessem a terra. Mas estou a dizer que para alcançarmos o casamento, para alcançarmos a gravidez, é preciso que respeitemos os passos que se seguem, ou que devem ser seguidos. Quando me casei no civil, a conservadora, foi uma mulher, a conservadora acabou em perguntar-nos antes de celebrar o ato no civil. Casaram-se no tradicional, ou seja, respeitaram a cultura, por exemplo. Então, é preciso que a gente encare o casamento não na perspectiva da satisfação sexual. Porque, mesmo do ponto de vista cultural, que nós estamos aqui a discutir, por exemplo, por que razão é que muitas famílias discutem com o moço ou com a moça? Tu estás com fulano, com a fulana, a cicrana, estão já 2, 3, 4 anos, uns estão há 10 anos a fazer jubileu, até aqui não apresentam nada. Será que você não levanta? Será que você não dá resultado que alegra a família? Nessa altura, nós temos a pressão da família, né? Mas sobre essa pressão da família, eu entendo muito particularmente de que isso é mesmo questão de consciência. Isso é questão de consciência por quê? Por que razão é que o europeu, por exemplo, o americano, por exemplo, ou o asiático mesmo, não pressiona seu filho, sua filha para se casar ou para ter filho? Isso fica mais apenas não digo, né? Fica mais voltado a nós africanos, que queremos pressionar a pessoa, ou o jovem que está já nos 20 e tal, 30 e tal anos, apresenta filho, ou então ele se casa com alguém, se une a alguém. Porque quando o homem não mostra uma jovem, a jovem não mostra um jovem, automaticamente passa a ser preocupação para a família. Entendo que é mesmo apenas base da consciência ou da instrução, do esclarecimento que não existe muitas vezes em certas famílias africanas, em certas culturas africanas, porque entendo que esse é um assunto que deveríamos já ultrapassar, porque mesmo que a família queira resultados, por exemplo, como ver um neto, um sobrinho, um primo, da parte do irmão, do primo, etc., tem que saber que o casamento, como é que se diz? A união de duas pessoas, ou seja, como é que eu digo? Eu quero usar aqui uma expressão que eu não consigo enquadrar agora, mas é na base de quê? É na base da percepção de que o alicerçar da união de duas pessoas não se fundamenta apenas na ideia de procriar. O facto de nós habitarmos no mesmo teto, nós começamos a passar a cada um de nós as influências individuais. Alguns dizem, aqui tem gente da saúde, podem talvez confirmar de que quando um homem e uma mulher unem-se, quando eles coabitam, quando têm a sua intimidade, eles oferecem alguma coisa um ao outro. É por isso que, independentemente do casamento gerar filho ou não, ainda assim ele é espiritual e a gente precisava respeitar esse princípio. Acho que fico por aqui para também ouvir os colegas do painel. Eu queria só mostrar aqui um parecer que é um pouquinho diferente do nosso companheiro de painel, mas respeitando já a opinião do nosso querido. É o seguinte, eu na minha introdução disse que a questão de engravidar para casar ou casar para engravidar, isso também depende muito, né, realmente do meio, né, onde as pessoas estão inseridas, as sociedades, no caso, as pessoas, como é que são orientadas. Temos que aceitar que aqui em África, quando a gente casa, né? Quando a gente casa,
é mesmo para multiplicar. Temos que aceitar isso. É difícil essa realidade, é mesmo difícil, mas temos que aceitar isso. Em África, quem casa, né? Claro, pode passar um ano, mas já nos anos subsequentes é mesmo para reproduzir ou para então procriar. A questão do casamento, né? Aproveitando também essa oportunidade, nós devemos ter em conta da questão da orientação, conforme eu fui falando antes. Nos dias atuais, né, e olhando de forma geral, eu não quero muito me apegar ao lado cristão, porque sei que este áudio, ou este vídeo, ou este debate melhor, ele é extensivo a cristão e não cristão. Olhando para a questão do casamento, nós aqui, eu penso que o nosso grande desafio, a princípio nos dias atuais, é a questão da orientação, porque devemos olhar também para o casamento realmente como algo muito sério. É um ato em que, se não for muito bem feito, claro, é problema para a sociedade e só para não falar para as famílias. Por quê? Porque nós estamos a falar de pessoas que vão unir-se e vão viver para a vida e vão viver desafios. E atendendo à realidade de hoje, nós sabemos que não basta se calhar casar, pronto, estar ali. Depois vai nascendo outras questões, outras tarefas, responsabilidades. Penso que é o nosso apresentador que havia adiantado de algumas questões que crianças estudavam, engravidam, são apenas algumas realidades que depois vêm acontecer, né, nessas questões. Mas só para dizer que casamento é sério, é sério. O que devemos pregoar aqui é que quem realmente pretende se casar, precisa ser alguém bastante idôneo para estar preparado para o que vier. Porque também não devemos estar aqui e falar que casamento é lua de mel 100% para a vida toda. Existem desafios, e desafios esses que pedem homens com coragem para poder então enfrentar essa realidade. E depois, a questão da gravidez. Claro que vai surgir a gravidez vai surgir em função do casamento, conforme eu disse antes. Quando acontece o casamento, a consequência é a gravidez, tarde ou cedo. E já aí penso que aí já é normal. A questão da gravidez mas é quem não faz filho. Bem, posso falar? É uma possibilidade de quem não faz filho, mas aí também eu chamo a coragem, a idoneidade. Por quê? Porque para nós cristãos, a questão do casamento é algo inseparável. Principalmente cristão. Quem casa à igreja está incutido a cabeça que o casamento é absoluto, não pode haver separação, excepto a questão da traição. Então, não faz filho. Desculpa só. Mas a perspectiva. Realidade. Desculpa só, a perspectiva de a gente olhar para o casamento, para o casamento que vai resultar em gravidez, só vai manter-se assim, por exemplo, na eventualidade de não existir gravidez, só não vai querer divorciar-se quem entender que o casamento não é apenas para procriar, porque a ideia de casamento mesmo não é apenas para procriar, porque existem esses poréns. E quando existirem esses poréns e a pessoa não tiver bem instruída, não tiver conhecimento sobre os outros aspectos inerentes ao casamento, a pessoa, por mais que ela seja uma pessoa muito madura, por causa da pressão da família, pressão cultural, da pressão de sua vivência como tal, por exemplo, ela vai separar-se. Por isso é que eu estou a chamar a atenção a que devemos ter um certo cuidado em considerarmos que o casamento no casamento o resultado tem que ser
a gestação, por exemplo. Enquanto que não é isso, não é verdade. Sim, não sei se percebe. Eu estava mais a olhar na ala africana, a nossa agenda africana. Nós precisamos realmente, de vez em quando, aceitar que é uma realidade que aqui em África, quando você consuma esse ato, questão de casamento, se não haver a questão de reprodução, não haver aí a questão da gravidez, levanta comentário. Mas ainda assim, Pois, eu estava a dizer, e é por causa eu, 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 disso, eu é estava, por eu, causa eu estava a disso. dizer, existem, conforme disse muito bem o irmão, existem aqueles que não fazem filho, sim, existem, é uma realidade. Mas estes mesmos se casarem, né, na igreja, conforme nós dizemos assim, de forma muito popular, se casarem na igreja, é preciso haver coragem para enfrentar essa realidade até ao final. Por quê? Porque todo mundo aqui está consciente que a única coisa que poderá vir separar esse casal é a traição, se é que haver traição naquele meio. Eu penso que todo mundo domina isso. É a Mas, questão mas é do, por causa do disso mesmo adultério. Sim, agora. que muitos Ah, preferem primeiro engravidar, aquilo que dizem, matar a cobra e uhum. mostrar o pau. Muitos preferem engravidar, Mostrar o pau, só depois, ok? só depois ir para o casamento. E ali também disse muito Uhum. bem o colega Abel. Muitas famílias cometem erros gravíssimos. O facto de uma filha engravidar antes de ir para o casamento não quer dizer que essa filha deve ser obrigada a casar. Isso traz muitas Com consequências certeza. no lar. E, E Tira uma só o quê? delas pode ser mesmo o divórcio. Esse divórcio vai Tira acontecer confere. muito antes vai Vem só acontecer tirar. muito antes mesmo de entrarem para a Esse ferro tira conservatória. só. O prato tem prato, sim, essa cena agora, também. nesta Coloca naquela cadeira. Exato. Só que adapta. as suas filhas é que vai causar também o casamento precoce. Quando uma criança engravida-se, o pai quer logo, vai logo no seu marido, vai logo manter, vai obrigar as filhas a fazer ou a tomar uma decisão inesperada. Neste caso, o Isso é uma casamento será uma consequência. consequência, sim, Sim. que vai Isso é resultar uma no Sim, divórcio. consequência. Os, Isso é uma por consequência isso, porque muitas vezes os pais, né, sim, fartam-se. E tem nós, né, que estamos já na fase que também somos da pais e adolescência, estamos já aí nas casas dos 30 aí, né, apreciamos muito bem isso e vivenciamos isso na casa dos nossos pais. Os pais fartam-se de aconselhar os seus filhos. Eu conheço pais, digo, né, tanto o pai como a mãe, que põem preservativo nas pastas das suas filhas, já com 15, 16 anos, porque ele está consciente que a filha ou o filho já mantém uma vida sexualmente ativa. Né? E para prevenir uma gravidez indesejada, esse pai prefere prevenir do que remediar. Mas ainda assim, os filhos acabam impressionando. Aparece uma gravidez indesejada, aparece uma DTS, e quando aparece uma gravidez indesejada, esse pai, né, o que quer? Que esse filho seja responsável, até porque os nossos pais tomavam essa responsabilidade desde muito cedo. Então, esse pai quer que esse filho, essa filha, assuma a sua responsabilidade, pague pela sua consequência. Mas isso o que é errado? Primeiro, casam filhas, depois já pessoas adultas casam grávidas. A gravidez é um momento de muito estresse, de muitas emoções, desregulação hormonal, e com mais a pressão do casamento, as festas, as compras, a maquiagem, as unhas, né? Pode, a mulher pode correr o risco de ter um aborto, a mulher pode correr o risco de desenvolver uma depressão, um estresse, uma ansiedade, um pânico, enfim. Então, o melhor quando a mulher está grávida
não é? Ou quando o casal engravida, vamos assim dizer, o melhor é mesmo deixar passar esse período da gravidez. É um período em que os dois vão, de fato, refletir se vale a pena ou não, né? Porque não adianta fazê-los casar por pressão, até porque muitos namoram apenas por namorar e não têm esse compromisso, não planejam esse compromisso. Então, vale a pena deixar passar a gravidez, os dois vão refletir durante os 9 meses, se vale a pena mesmo ou não, vão fortalecer os laços, não é? Aí sim, pode-se pensar em casamento. E tem uma outra Olha, questão. Yeah. Há sim, pessoas... por isso, doutora, calma. por isso eu disse anteriormente, o namoro não se faz nas pessoas imaturas. O namoro geralmente é uma preparação. Sendo uma preparação, só os que devem partir para o namoro são pessoas que têm maturidade. Porque vocês vão preparar para o breve futuro. Agora, o que acontece agora já não é um namoro. É a fornicação que está espalhando no mundo inteiro. Até nós entendemos muito bem isso, porque as pessoas quando entram, se conhecem com alguém, então a pressão maior é para se envolverem com essa pessoa, mas não é a essência da pessoa. O relacionamento, o namoro tinha que ser uma preparação, as pessoas tinham que conversar, tinham que se preparar. Quando chegar o momento ideal, iriam se unir, mas já não é o que acontece. Então, também acho um erro. Se você não está preparado, porque vai se engravidar. Não, namoro. Porque se você se engravidar, Mas, é claro que mas namoro para quê? Mas não. Isso é o mais correto. Então, Isso é o mais esse correto. assunto é Namoro meio e preparação delicado para o e casamento. Mas por causa da inversão dos papéis, isto acontece. Como Não, dizia o nosso colega Indira, sim, inversão de papéis ou de valores? dos Porque essa ideia de namorar, valores, essa ideia de de valores. ok. De valores, sim. Já dizia sim, valores sim. perdi-me um pouquinho, o colega Mariano, né? Já dizia aí muito bem na sua explanação, né? Que devemos ver essa questão de engravidar ou não antes, do ponto de vista geral, porque todo mundo está a ver a nossa live, não apenas cristãos, né? Então, há aquelas pessoas, cristãs ou não, que preservam a crença de que a gravidez é só depois de casar, filhos só dentro Mas do não são só os casamento. cristãos, Mas as famílias também discutem, desculpa só, as famílias também discutem. Quando, mesmo que eu não seja um cristão, eu engravidei a minha parceira, quando eu for com a minha família à casa dela, a família da minha parceira vai dizer assim: você pulou a janela, vai pagar multa. Por quê? Não são só os cristãos. Razão pela qual eu disse, é a questão cultural, a razão pela qual eu disse que todo mundo é religioso por natureza. Se a psicóloga deixa terminar, por É uma favor. questão cultural, uma questão cultural. Disse muito bem. Devemos ver esse tema de um ponto de vista geral, porque o cristão existe, Exatamente. e o ateu também existe. E nós somos, Mas além de cristãos, né? E tem um pastor aqui para isso, e eu não queria muito entrar no lado religioso para não interferir. Então, eu estou aqui como psicóloga, e como psicóloga eu vou falar do ponto de vista científico, do ponto de vista social, e o pastor aí vai falar mais da parte religiosa. Aí o colega Mariano disse muito bem. Estamos aqui um mar né, pessoas com as suas ideias e as suas crenças, como já havia abordado no princípio. E isso quero dizer que tem aquelas pessoas, aqueles casais que namoram com responsabilidade e compromisso, são maduros, né? Conhecemos muito. Mas durante a sua convivência, na espera do casamento e agora, feliz ou infelizmente, o casamento é visto como, né,
pompas e circunstâncias, temos que arrasar, temos que dar uma festança, enfim, tem uma série de burocracias para se tratar. Tem pessoas que nesse processo não ter contato sexual com seu parceiro, acabam, né, não resistindo à tentação sexual e envolvem sexualmente, engravidam, não é? Engravidam, mas ainda assim essas pessoas estão com o propósito de ir para o casamento e são pessoas responsáveis. Agora, um outro ponto aqui que acredito que o pastor vai dar melhor subsídio. Esses filhos que nascem dessas relações né, diante do casamento, que nascem fora do casamento, infelizmente a sociedade olha como filhos do pecado, mas nenhum filho pode ser visto como filho do pecado, sendo ele feito fora ou dentro do Acho que a casamento. sociedade não, a sociedade cristã. Sim, Ah, não, 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 é não. verdade. Até porque esse filho não pediu para vir ao mundo, esse filho não teve escolha. Não, eu vou nascer agora, eu vou nascer depois. Não. A responsabilidade da vinda ao mundo desta criança foi única e exclusivamente dos pais que foram responsáveis ou irresponsáveis em trazer aquela criança naquele momento. Então, nenhum filho pode ser considerado filho do pecado, até porque os filhos, o pastor vai dar o melhor contributo, são herança do Senhor, né? São herança de Deus, não é? E Deus, também na sua palavra, fala sobre a multiplicação. E essa multiplicação não é só vista como benéfico para os cristãos, mas também para a sociedade em geral, porque o ser Sim, humano é uma mão de obra também. Não é? aqui temos a É ele que vai pergunta, ser o temos enfermeiro. a seguinte, querida psicóloga, temos a pergunta. Afinal de contas, olhando em tudo isso pela gênese humana, o sexo é diversão? Não. E E se não é sim, né? e se, Não e se e não sim. e se não é diversão, é normal que alguém tenha intimidade sem não terem compromisso e a posterior sai o rebento, que este rebento não se responsabiliza, depois ficam à deriva essas crianças. Então, afinal de contas, o que é que deve ser feito? Pois, tal como o colega Abel disse, o nosso colega aqui, Afonso, não é?